Nós não fomos chamados para sermos apenas ouvintes. Amém? Sabe, nós temos ouvido e glória a Deus, porque a gente sabe que a fé vem pelo ouvir. Amém? Mas nós precisamos entender que cabe a mim e a você. Nós temos um papel no reino. Amém? Nós somos cooperadores. E cooperação não é competição. Aleluia. Cooperação é pegarmos juntos, entendendo que cada um tem uma força. E juntando essa força, nós somos mais fortes. Amém? Você está pronto? Aleluia. Eu estou pronta. Eu não sei o que vem por aí, porque eu sei que Deus é bom, vem coisa boa. Amém? Sabe, eu tenho muita dificuldade quando me perguntam assim, qual é o tema da noite? Porque eu não sei, quando eu venho para cá, muitas vezes as coisas mudam. Eu estava falando com a Sabrina ali, meu Deus, eu não gosto de dar tema a nada. Porque às vezes você vem aqui, tem uma instrução do Espírito e de repente muda tudo. Amém? Porque Ele sabe a necessidade. E muitas vezes a gente escuta uma palavra, a gente está tão impaciente, porque a gente já conhece aquilo. Mas saiba, tenha paciência. Tem alguém precisando ouvir. Amém? Porque nós estamos numa igreja que nós somos tão bem abastecidos. E muitas vezes a gente já faz aquele pré-julgamento. Esse versículo eu já sei. É ou não é? Mas sabe, tem alguém aí do seu lado precisando. E até mesmo você. Porque a gente come arroz e feijão praticamente todo dia. E tu está precisando do arroz e feijão, querido. Eu sei que é ótimo você ir para um restaurante chique, comer uma comida diferente. Mas o que está nutrindo esse seu corpo lindo aí é a comida diária que você come lá na tua casa. Amém? Então, aqui também é assim. Nós estamos sendo abastecidos com uma palavra tão poderosa. Essa palavra é poderosa para nos salvar nessa noite. Se não estivéssemos precisando, se todos nós aqui já fôssemos aperfeiçoados nessa palavra, essa igreja estaria vazia. Mas nós estamos crescendo. Nós temos muito para aprender. E quanto mais a gente se debruça, mais a gente entende. Preciso muito mais dessa palavra. Amém? Olha, a palavra de Deus diz assim, em Mateus 18, 20. Pode projetar aqui NVI, por favor? Só para você entender o que é que você está fazendo aqui. Aleluia. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós não estamos aqui em nome do pastor Alexandre. O pastor Alexandre está nos Estados Unidos, em merecidas férias. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Ele é o dono dessa obra. Amém? E nós estamos aqui justamente para buscar o Senhor. E quem diz que estaria ali é o próprio Jesus. Se estamos reunidos aqui, Ele está aqui. Você pode considerar a presença do Senhor? Então eu quero te pedir encarecidamente, não olhe seu celular agora. Não levante para ir ao banheiro, a menos que você tenha uma necessidade especial. Porque está faltando na igreja reverência. Respeito. Quando você vai para uma audiência com o juiz, querido, você senta lá, a audiência pode durar 6 horas. Pede licença para você ver se você vai ter a licença concedida. E é um homem natural, como eu e você. Aí nós estamos num ambiente como esse, com a presença do Todo-Poderoso, capaz de mudar a minha e a sua vida, e às vezes a gente não se atenta. A gente fica se levantando. E detalhe, tu atrapalha a tua vida e do colega. Seja cooperador. Aleluia. Ainda me amam? Amém. Nós estamos crescendo. Amém. Nós precisamos considerar a presença do Senhor. Como que Ele vai operar? Nós estamos reunidos aqui. No meio da congregação. Ele está aqui. Como que Ele vai operar? Se tiver uma pessoa, sabe, de alguma forma tirando a atenção, desviando a atenção. E eu vou te dizer, não deixa o cão desviar a tua atenção, não. Porque ele é o maior interessado em ver você sem aproveitar essa palavra. Porque quando sair lá fora, as coisas vão estar da mesma maneira. Quem tem que estar mudado é você.
É você que vai estar mudado. Não pense que a gente está aqui ministrando uma palavra, quando sair lá fora, meu Deus, o cenário... Não, o cenário lá é o mesmo. Quem precisa estar diferente é você. Amém? A Bíblia diz, pode projetar, por favor, Hebreus 11:6, NVI, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou atrás de recompensa. E não vem dizer, nossa, mas como ela é interesseira. Queridos, eu tendo o pai que eu tenho, eu não vou ter interesse? Isso não é humildade, isso é ignorância. Nós estamos aqui buscando o Senhor e nós precisamos entender, quando buscamos o Senhor, Ele nos recompensa. Diga assim, tem recompensa para mim. Amém. Você tem expectativa nisso? Amém. Aleluia. Eu creio. E hoje é uma noite de recompensa. E sabe, recompensa faz com que a gente comece a criar expectativa. Expectativa a gente também cria pensando. Diga comigo, pensando. Nós vamos falar um pouco hoje sobre pensamentos. Se tem uma coisa que eu posso afirmar categoricamente hoje nessa igreja, todo mundo está pensando algo aqui. Não existe quem não esteja pensando. Eu sei que tem uma turma que fala que está meditando, que está... mas até pensando no barulho do... ela está. Não existe como ficar com uma mente completamente em estado de neutralidade de pensamentos. E sabe, o que mais tem assolado as pessoas ultimamente são problemas relacionados a pensamentos. Porque você pode estar sentado fisicamente aqui e a sua mente ser projetada agora para a China. A quilômetros, coisa que humanamente sua perna não alcançaria. Então pensa comigo, agora mesmo tem um monte de gente pensando, onde essa doida vai chegar? O que eu vim fazer aqui? Tem gente pensando no boleto que vence amanhã, na roupa que deixou na corda, no que eu vou comer porque a minha barriga já está roncando. É ou não é? São muitos pensamentos, queridos. Mas eu quero te dizer, existe uma maneira certa de a gente condicionar o nosso pensamento. Porque a maior parte das vezes, a menos que seja um pensamento muito impróprio, porque tem coisas que a gente pensa que, pelo amor de Deus, que a gente tem vergonha até de falar. Isso nunca aconteceu com vocês, só comigo, fiquei até constrangida. Eu sei que já aconteceu. Mas sabe, geralmente um pensamento, a primeira coisa que ele faz ele é sugestional, ele traz uma sugestão. E automaticamente esse pensamento ele cria uma voz em você. Ele é projetado com palavras. E quando você vê aquilo que era só imaginário, já se tornou algo. Porque nós já aprendemos que palavras são sementes. E como bem o pastor falou aqui sobre semente, toda semente ela cresce, ela se desenvolve. E no tempo certo, ela dá o seu fruto. Então, tudo começa com o pensamento. A maior parte dos problemas que nós vivenciamos hoje são relacionados a pensamentos. Eu queria que você entendesse que hoje nós vamos falar sobre pensamentos, justamente porque a palavra de Deus, ela nos instrui ao que pensar. Deus nunca ia dizer algo para a gente fazer sem que Ele não desse como fazer, não desse para a gente uma direção daquilo. Amém? Porque Ele é bom. A palavra dEle é completa. Tudo que você precisar está na palavra dEle. E sabe, um pensamento pode mudar tudo. Um pensamento pode mudar tudo. Às vezes a pessoa está com um pensamento tão sólido em determinada situação, do que fazer, uma decisão. E de repente está ouvindo isso aqui, hoje é dia de você repensar. Aleluia. É dia de você repensar o que você está querendo fazer. A decisão que você quer tomar. Ou até mesmo a decisão que você tomou e que você precisa repensar.
Porque muitas vezes a gente age no calor da emoção, no calor da raiva. E aí a raiva passa, porque toda raiva passa. Amém? E aí depois a conta chega. E aí o que eu vou fazer? Rapaz, eu fiz com raiva. E agora? Eu tomei uma decisão na hora que eu estava nervosa. E aí a situação se instalou. É dia de repensar. É dia de você entender que você precisa também repensar. Sabe, essa semana eu passei muitas situações ruins. Não era nem para eu estar ministrando, irmão Hélio sabe disso, quase me acudiu. Porque eu falei, irmão, a pressão está grande, eu não sei se eu vou, eu não vou. E se eu ficar rouca, em nome de Jesus, me ajude aí. Porque não é só questão de saúde, queridos. Vocês estão notando, eu não sei se vocês percebem, mas o cão tem tentado nos apertar de todo jeito. Tem tentado nos apertar na nossa saúde. Tem tentado nos apertar nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. A situação está cada vez mais apertada. Mas sabe, quando eu pensei em desistir, eu até pensei em desistir, depois que eu falei com o irmão Hélio, ele falou, eu acho que não é isso não, acho que é você. Eu falei, rapaz, vou pensar, né? Profeta falando, melhor eu buscar de Deus. E eu pensei bem e falei, eu vou enfrentar o cão. Eu vou. E por que eu pensei assim? Queria que projetasse aqui Salmos 34, 19, na versão Ara. Aleluia. Salmos 34, 19. Aleluia. Você chegou lá? A Bíblia diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Sabe, a Bíblia está dizendo que muitas são as aflições. Então, está dizendo que são muitas, são numerosas. Mas também está dizendo que o Senhor nos livra de todas. A Bíblia não está dizendo que Ele vai te livrar de uma ou de duas, ou de algumas, sei lá. Mas a Bíblia está garantindo para mim e para você que o Senhor nos livra de todas. Então, se eu passei uma situação ruim, eu posso te dizer, poderia ter sido pior se eu não tivesse Jesus. Sabe o que você está passando? Às vezes você fala, nossa, mas você não está entendendo. A situação para mim está pior do que para você. Mas eu posso te garantir, queridos, se você não tivesse com Jesus, estaria bem pior. E nós precisamos nos apegar a essa verdade. Aleluia. Eu queria que projetasse aqui também. Aleluia. Para nós entendermos que Jesus, ele já tinha nos advertido. Em João 16, 33 na NVI. Aleluia. Isso foi o próprio Jesus falando. João 16, 33. Ele diz, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Sabe, Jesus falou que a gente ia ter aflição. Eu fui atrás do que era a palavra aflição, porque muitas vezes a gente fala assim, tão chique, né? Estou tão aflita. A mulherada. Estou tão aflita. Querido, aflição é lugar de tormento. Às vezes a gente não está nem entendendo o que a gente está falando. Estou atormentada. Quem está atormentado é o cão. Ele que está com a passagem dele garantida para perecer para o resto da vida dele. Nós não estamos atormentados. Nós podemos até passar por alguma situação, e eu quero te dizer, sabe, quando a Bíblia diz assim, ó, vocês terão aflições, eu gosto, põe a Ara, por favor, a versão Ara, só para você entender, versão Ara, João 16, 33, diz assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições. Lá na outra versão falou terão, eu não digo ter, porque a palavra ter, ela é como se a gente tivesse a propriedade de algo, ela induz a posse, e eu não estou tomando posse de aflição, e acredito que nem você, e nós sabemos que o mais correto é a gente falar de fato que nós estamos passando por aflições. E sabe, a aflição é lugar de passagem.
Você não entendeu, a aflição é lugar de passagem, querido. A aflição não é lugar de acomodação, de estada. A aflição é lugar de passagem, é lugar de você passar por isso. Então eu digo para você, hoje é noite de você levantar acampamento. Você não entendeu, acampamento. Sabe por que tem gente que já armou a barraca na aflição? Está fazendo carinho na aflição, como um bichinho de estimação. Porque eu preciso conviver, é isso que me sobrou. Dá uns tapinhas nas costas e sabe que está fazendo aquilo ali, simplesmente porque sabe que quando se faz isso, a gente assume uma posição de vítima, ou não é? Mas sabe, não tem como você ser vítima e vitorioso ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher, querido. Ou tu pula para o muro da vitória, ou para o muro do vitimismo. E é difícil ouvir isso, porque muitas vezes a primeira coisa que a gente entende, cara, está me chamando de vítima, eu estou passando por isso, não é ela. Tu pensa que eu também não passo não, bonitão? Então eu quero te incentivar a você hoje levantar acampamento do seu lugar de vitimismo. E entender que a aflição é algo passageiro, que Jesus falou que nós poderíamos passar por aflições, mas ele também nos advertiu de algo poderoso. Ele falou, tende bom ânimo. E aí ele fala, tende, é você tomar posse. A palavra, o verbo é o ter ânimo, ter um bom ânimo. Eu não sei você, ânimo para mim é uma pessoa animada, uma pessoa sorridente, entusiasmada, feliz. Uma pessoa que entende o que está fazendo. Porque se tem uma coisa, querido, que quando a gente está alegre, a gente consegue expressar para qualquer pessoa, é uma vida de paz. Uma pessoa triste, ela logo, você olha para ela e você vê, rapaz, essa pessoa está vivendo o pior problema da vida dela. Você deduz pela cara dela, pela tristeza que ela está, de semblante, que ela está passando por um momento triste. Mas uma vez uma pessoa alegre, entusiasmada, uma pessoa com um ânimo, sabe, bom de estar perto, você logo pensa, essa pessoa é cheia de paz, ela não tem problema não. É ou não é? E você pode também pensar, porque hoje é dia de pensar, e você está pensando, está olhando para mim, falando onde ela vai chegar. Aleluia. Jesus falou para a gente ter bom ânimo, que ele venceu. Você pode estar falando, mas ele é Jesus. Sim, ele é Jesus, mas ele falou isso para mim e para você. E se ele falou, é possível. E ele falou em 1 João, aleluia. Abre lá comigo, 1 João 5,4. Aleluia, NVI, por favor. Aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual a vitória que vence o mundo, queridos? A nossa fé. Fale com convicção. A nossa fé. Amém. Jesus venceu o mundo e ele falou para mim, para você, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele nos dá essa dica, como que nós vamos vencer, tendo bom ânimo. E como que isso vai se operar, irmã Vanessa? Por meio da nossa fé. É por fé, querido, fé é o estilo de vida. A Bíblia fala que nós, como justos, nós somos feitos de justiça de Deus por conta de Jesus. Ele não tinha pecado, se fez pecado no nosso lugar. Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados para nos fazer justiça de Deus. E hoje nós somos justos. Somos nascidos de Deus. E porque eu sou justo, eu tenho a legalidade de andar numa vida de fé e essa fé operar maravilhas ao meu respeito. Aí você pode dizer assim, Vanessa, mas a gente sabe, a gente é a igreja da fé. Isso que você está falando não é nenhuma novidade. Mas eu continuo sentindo. A minha vida está meio presa, está meio amarrada. Mas eu sei por quê, queridos. Eu posso não saber o que você está passando, mas eu posso te dizer, você está passando o que você está passando, porque você está pensando o que você está pensando. Parece meio esquisito. Mas o que nós estamos passando está muito ligado a como nós estamos pensando.
Tem pessoas aqui dentro pensando, não, eu não vou dar conta. Não, isso não é mais para mim. E está alimentando isso. Não, eu sou uma pessoa triste. Não, eu sou uma pessoa doente. Não, eu deixei aquela oportunidade passar. E o meu tempo parou, já estou velho demais para isso. E aí vai alimentando esse pensamento. Vai deitar o travesseiro, parece que tem uma voz. A pessoa não dorme, não. O pensamento está ali, ó. Travesseiro falando com a pessoa. Muitas vezes deita até com vontade de dormir, mas o sono vai embora. Por quê? Porque o papo reto ali está demais. Uma condenação do diabo, do inferno, dizendo que você não pode. Aí você vai para a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um versículo como esse, querido, precisa estar saltando da sua boca todo santo dia. Um versículo como esse é um tapa na cara do cão para ele correr da tua vida. Porque quando Paulo está dizendo lá para a igreja, e quando ele disse, posso todas as coisas daquele que me fortalece, ele não falou aquilo porque estava no mar de maravilhas, não. Você vai entender o contexto. Ele falou que ele estava ele podia passar por situação de escassez, ele podia passar por situação onde ele tivesse de tudo, mas independentemente, ele sabia que ele podia todas as coisas daquele que o fortalecia. Sabe, você não está forte simplesmente por causa da comida que você comeu, não. Isso está fortalecendo o seu corpo. Mas o seu espírito, querido, se você é um ser espiritual, e você sabe que você é um ser espiritual, você está sendo fortalecido pela força do poder do Senhor. E muitas vezes a gente está andando com uma vida mirrada, alheia. Homens cabisbaixos. Meu filho, estufa o seu peito, seja valente. Os homens da igreja precisam ser os homens mais fortes dessa terra. Vocês são os atalaias. Vocês estão na casa de vocês, não ali como uma peça de enfeite, não. Você pode até ser lindo para sua mulher, mas eu quero te dizer, você tem uma serventia, você tem uma funcionalidade. Deus conta contigo, varão. Mulheres cansadas de estarem o tempo inteiro pagando o preço de orar. Rouca. Orando pelos seus filhos, orando pelos seus maridos, orando por finanças. E os bonitão tudo. Aí na hora que o time do coração faz um gol, aquele vozeirão. Querido, estou falando porque isso acontece. Não tenho nada contra, você quer torcer pelo seu time, mas eu quero dizer, você tem um time dentro de casa. Você tem um time dentro de casa para você dar conta. E é você mesmo. Aleluia. A mulher é tua auxiliadora e graças a Deus pelas mulheres auxiliadoras. Mas homens, rapaz, Jesus amado, ensina rapidinho também os seus filhos, desde cedo, viu? Porque nós estamos vivendo numa sociedade que eu tenho dó das meninas. Porque na minha época, homem protegia mulher. Na minha época, homem protegia, homem não batia em mulher como a gente está vendo assim, não. Era casos isolados. Hoje em dia, virou banalidade. E como que isso vai mudar? Nós somos aqueles que vão mudar tudo aí fora. Os seus filhos homens, respeitam as mulheres dentro de casa. Eu, quando estou ali no departamento infantil, quem vai primeiro ao banheiro? As meninas. O lanche é primeiro para quem? Para as meninas. Os meninos ficam com raiva de mim, mas eu estou ensinando. Entende? E eu quero dizer, pai e mãe, se você tem um filho homem, ensina o menino a tratar bem a menina. Uma pouca vergonha, você entra no ônibus, as mulheres tudo caindo, os marmanjos tudo deitados, com celular, faça a diferença, seja um homem diferente. Ei, rapazes, vocês façam a diferença. Pode ter certeza que você vai despertar um olhar de uma mulher, uma menina que vai olhar para você e vai ver, meu Deus, da onde surgiu esse menino? Caiu do céu. Porque as meninas estão atrás de cavalheirismo e não existe mais, queridos.
Não tem mais quem puxe a cadeira. Não tem mais quem abra a porta do carro. Coisas que foram caindo, sabe, em desuso. Mas são importantes. De vez em quando eu sei que a gente dá umas loucuras. Eu também dou. Pego as compras, quero subir igual uma louca no elevador com 300 sacolas. Aí eu olho e falo, meu Deus, olha aquele homem maravilhoso que Deus me deu. Homem forte. Largo tudo lá e subo. Aleluia. E ele leva lá tudo para mim. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente não vê que a gente também, mulher, está passando na frente. Pare de passar na frente do seu marido. Deixa ele fazer o que é para ele fazer. Trocar chuveiro não é para mulher, não. Ele pode te ajudar numa louça? Pode. Você pode ajudar passando a fita isolante para ele enquanto ele está na escada? Pode. Mas sabe, tem coisas que às vezes a gente está trocando papel, a gente não está nem vendo. Uma marmota. Coisas que a gente está tentando resgatar. Nós não vamos conseguir mudar lá fora, nós vamos conseguir mudar aqui, ó. E basta uma pessoa, basta um menino desse aqui amanhã pegar um metrô, ver uma senhora e falar, por favor. Todo mundo vai olhar para ele e falar, esse cara é louco. Deixa, meu filho, evangelho é loucura. Seja diferenciado. Seja diferenciada. Isso vai também mudando os pensamentos errados que estão aí fora. Onde os valores foram deturpados. Onde família perdeu o seu valor. Onde as pessoas não se respeitam mais. Onde as pessoas não fazem mais nada umas pelas outras se não for por algo conveniente. Ah, mas eu vou ajudar fulano, mas eu vou ganhar o que com isso? Querido, pare com isso, pelo amor de Deus. Eu fico brava. Porque eu entendo, eu fui criada num ambiente onde eu sabia o lugar de mulher, o lugar de homem. E lá em casa eu faço do mesmo jeito. Homem precisa proteger mulher. Mulher precisa ser protegida. Ah, mas e aí? Isso não vai perder nada, não vai desabonar nada. Você é uma lady, querida. Você é uma flor para ser cuidada. Estamos vendo mulheres cada vez mais cansadas, fadigadas. Agora a onda é você banalizar isso para dizer, não, é empoderamento. Querido, empoderamento é empoderamento da palavra. É essa palavra que nos dá superpoderes. Para sermos quem Deus nos chamou para ser. Para dependermos sim do Senhor. Para dependermos sim de um homem que nos ame. Ah, mas ele não está fazendo a altura. Mas vai chegar conhecimento. A gente não pode exigir de uma pessoa algo que ela não foi exposta. Algo que ela não aprendeu. Você já viu quando você fala com o seu filho, você fala a primeira vez, e você vai cheio de cuidado, mostrando uma orientação. A segunda você fala, eu já te falei. Se ele teimar, aí o bicho pega. Mas você avisou. Aquilo ali foi o aprendizado. Muitas pessoas não estão tendo mais esse aprendizado de vida, queridos. Isso não é ensinado mais nas escolas, mas isso pode ser ensinado nas igrejas, isso pode ser levado para dentro da sua família, isso pode ser levado para dentro do seu lar. Amém? Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Aleluia. E sabe, a maior maneira de você entender o que é um bom pensamento é você filtrando o que você ouve. Sabe, Josué foi um homem que quando ele perdeu Moisés, Josué era servo de Moisés. Ele servia a Moisés. Josué servia a Moisés, ele era servo dele. E eu digo a você, quando ele perdeu, a primeira coisa que Deus falou com ele, fala para Josué. Josué 1, aleluia. Aleluia. Josué 1, para você não ficar perdido. Aleluia. Pode projetar aqui. A Bíblia diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés
meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Próximo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Próximo. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Próximo. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, diga fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Aleluia. Por que eu estou fazendo você entender o que foi passado aqui a Josué? Querido, Josué servia a Moisés. E sabe quando Moisés morreu, Deus falou, dispõe-te agora. Não teve nem tempo do luto, coitado. Porque existia uma causa maior ali. Existia um povo que precisava continuar. E sabe, quando ele fala aqui para Moisés, ele fala para ele se dispor agora. E ele fala que vai dar a terra. E ele aponta o que vai ser feito. Mas ele diz para Josué, para ele se dispor e para ele fazer algo. Ele fala, faça agora. Eu não sei o que você está entendendo, mas tem algo que você precisa fazer. E a Bíblia ainda fala para ele se atentar no livro desta lei. Em algumas versões fala para meditar, diga meditar. Eu não sei se você entende, meditar é pensar, querido. Meditar é pensar. É levar a sua cabeça a ter um raciocínio sobre o que está escrito. Você não vai mudar os seus pensamentos olhando a internet, a rede social, o Correio Brasiliense, o Globo, o esporte. Você vai mudar a sua maneira de pensar olhando para a palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E toda essa palavra é poderosa para nos salvar. E quando nós meditamos na palavra, isso gera no nosso coração um entendimento. A Bíblia fala que o próprio Espírito Santo testifica em nosso espírito as verdades. A gente vai ler, a gente fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu acabei de falar para vocês, Colossenses 4:13, que diz, posso todas as coisas que me fortalecem. Isso é algo poderoso, querido. Se você pegar apenas esse versículo essa semana, e você disser, não, eu vou fazer um desafio, todos os dias, antes mesmo de eu começar a fazer algo, eu vou dizer, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Porque o maior problema do pensamento errado é que ele não vem desacompanhado. O pensamento errado, ele vem com um bichinho terrível, de nome pequenininho, que pode ser o homem mais grandão, e pode dizer nem que não tem, mas tem. Vem acompanhado do medo. Não vem dizer, mas eu sou homem, eu não tenho medo. Tem medo de coisa, sim. Se eu não tivesse medo, você não deixava o seu carro, sabe, em qualquer lugar. Você não colocaria lá. Você tem medo de ser roubado. Você tem medo de uma doença. Você tem medo de não pagar um boleto. Mas, Vanessa, isso são coisas que acontecem. Sim, acontece. Mas nós precisamos enfrentar. Por isso que é necessário a gente renovar a nossa mente. Romanos 12:2 fala que nós precisamos transformar a nossa vida. Como? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2, Paulo está dizendo que essa é a única maneira da gente conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes algo não dá errado, a gente fala, mas não era da vontade de Deus. E por dentro pensando, meu Deus, será que era ou não era? Você nem orou, você nem sabe. Pessoas que estão completamente apáticas, parecendo a onda do mar. Ora está para lá, ora está para cá. Mas porque não renovou a mente.
não colocou para dentro o que a palavra de Deus fala. Sabe, em 2009, eu passei por uma situação onde eu nem sabia que existia essa doença. Eu tive tromboembolismo pulmonar. Muitas vezes as pessoas falam embolia pulmonar, trombose pulmonar. É um coágulo que se desprende do sistema sanguíneo e ele roda o corpo e ele pode parar no lugar vital, ou no cérebro, ou no coração, ou no pulmão. Órgãos vitais que, se você não for socorrido às pressas, e muitas vezes nem dá para ser socorrido, dependendo da lesão, você vai a óbito. E as pessoas só vão descobrir depois que fizerem um exame mesmo de necrópsia, porque ninguém sabe nem por que a pessoa morreu. E eu, em 2009, eu tive essa doença, tinha acabado de casar com aquela coisa linda. Pensa, em lua de mel, pensando 1.200 coisas maravilhosas a nosso respeito. Não tinha nem 15 dias de casado. Comecei a sentir uma dor, não sabia o que era. Ia para o médico, os médicos me davam um remedinho, mandavam para casa, porque, afinal de contas, ninguém sabia nem o que eu estava tendo. Com 31 anos de idade, ninguém não tinha doença, não sabia nem o que estava acontecendo no meu corpo. Quando, de repente, na terceira vez, quando eu já fui, que eu falei, olha, eu não sei mais o que vai acontecer comigo, porque eu não estou bem. Eu passei a noite inteira sentada num sofá de casa, porque se eu deitasse, eu não aguentava a dor. E quando o Wagner chegou comigo no hospital, fui direto para a UTI. E uma médica, graças a Deus, falou, olha, nós vamos fazer uma investigação, mas eu acho que ela está com TEP. E eu falei, meu Deus, o que é TEP? Tromboembolismo pulmonar. Depois, quando a gente é acometido com uma doença, que você vai ver o que é. E sabe, eu fiquei naquela UTI, pensando tantas coisas. Meu Deus, meu marido vai ficar viúvo em menos de um mês. Na época, eu pensava, meu Deus, não vou dar nenhum filho para ele. Não vou deixar nada registrado na vida desse homem. E sabe, aquele pensamento de morte, porque toda hora você está na UTI, é horrível. Você escutando aqueles aparelhos, aquela coisa horrível de barulho, aquele gelo, e os médicos vinham toda hora, um monte de médico em cima de mim, com pasta, anotando coisas, falando, né, isso aqui, ninguém sabe por que essa mulher teve isso. Essa mulher não tem doença nenhuma, meu Deus, o que é isso? Enfim, eu consegui sair de lá, mas eu vou te dizer, queridos, eu saí de lá com tanto medo de morrer, porque a primeira coisa que falaram para mim, olha, a gente já fez a investigação de trombofilia, deu tudo negativo, então a gente não sabe por que você teve. Se a gente não descobriu a causa, então é porque, sei lá, aconteceu algo no seu organismo, e pode acontecer a qualquer hora, porque uma das probabilidades de ter um novo episódio é quem já teve o primeiro. Aí pensa a cara da bonita, o medo de morrer. Estava acabando de fazer faculdade, não sabia se eu terminava a faculdade, se eu estudava para o exame da ordem, se eu cuidava da minha saúde. Acabou que tive que pedir até demissão do meu trabalho, porque eu tive que fazer 3 meses de reabilitação cardiopulmonar, porque eu não conseguia ter fôlego para nada. Meu pulmão foi-se embora. E todas as vezes eu vinha com aquele medo de morrer. Eu senti uma falta de ar, meu Deus, será que eu já estou tendo outro TEP? Meu Deus, ele sabe. Muitas vezes eu fui parar no pronto-socorro pensando que eu estava tendo outro TEP. E o medo de engravidar depois de sâmia, porque também uma pessoa que teve trombose não pode passar por uma cirurgia, não pode engravidar, porque também é mais suscetível a ter um TEP. Como é que eu engravido pensando, vai morrer eu ou a menina? E eu posso te garantir, queridos, medo você vai ter todos os dias da tua vida. Nossa, que revelação ruim. É verdade, porque medo é o espírito, é a maneira como Satanás atua para nos aprisionar, para nos matar na unha. E eu digo para você, eu tive que ser bastante corajosa. E você pensa que essa coragem veio que nem um espinafre do Popeye que eu comi e fiquei forte? Não. Popeye, a pessoa nem sabe o que é, quem é mais novo, né? Já indiquei aqui que eu sou bem antiga. Mas eu digo, eu tive que enfrentar. Porque o medo não é ausência de coragem. O medo é você partir para cima, mesmo estando com medo. A coragem, ela vai te impulsionar a você atravessar o medo. Eu tinha medo de morrer? Tinha. Eu tinha medo de não ter mais uma vida normal? Tinha. Eu tinha medo de deixar meu marido, de morrer no parto? Tinha. Hoje em dia,
as coisas que eu vou fazer, vou viajar para longe, tem que ter um monte de coisa profilática. A cada 2 horas tem que descer do carro, tem que movimentar as pernas, tem que tomar um remédio para afinar o sangue. Eu sigo todos os protocolos, queridos. Mas acima de tudo isso está o Senhor na minha vida. E aí eu digo para você, o medo parou? De jeito nenhum. Até para falar aqui com vocês eu estou com medo. Mas eu enfrento o medo, queridos. Estudiosos falam que na palavra de Deus há 366 vezes, repetidas vezes, 366, não temas. Não temas. E se o próprio Senhor falou não temas, é porque Ele sabia que ia chegar medo para mim e para você. Ele sabia. Ele tem consciência que o medo bate. Tem pessoas que começam a morrer uma pessoa da família. Nossa, na minha família todo mundo morre de câncer. Meu Deus, eu estou achando que eu estou com isso, eu estou com aquilo. Você não está com nada, você está com saúde. Tem pessoas que ficam se aprisionando a coisas, tomando posse. Ai, mas você não sabe, eu tenho a minha pressão alta, a minha hipertensão. Que a minha o quê, querido? Comece a se desvincular dessas palavras. Comece a dizer palavras realmente que venham abençoar a sua vida. Porque tudo começa num pensamento. Eu era aprisionada pelo medo. Eu tinha medo de tudo. E de repente eu entendi que eu precisava estufar meu peito e ir mesmo com medo. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, Van, vai com medo mesmo, mas vai. Eu chegava para ela porque que é coisa mais chata você ficar confessando seus medos. Porque as pessoas às vezes ficam até irritadas com você. Graças a Deus que eu tenho uns amigos bem pacientes comigo. Que eu já chego chorando. Eita, Patrícia. Já chego chorando, falando. Amiga, estou com medo disso. Amiga, tu falou medo? Não estou não. Não, estou com receio. Eu arrumei um jeito, queridos. Arrume o seu jeito. Mas não fique falando, sabe, contra a fé, não. A Bíblia nos alerta sobre a gente, de fato, enfrentar o medo. Se você olhar aqui a minha Bíblia, em 2 Timóteo 1, você vai ver que ela está até colada com um durex. Porque era o versículo que eu mais falava. 2 Timóteo 1. Aleluia. Põe aqui, por favor. Eita, Deus bom. 2ª Epístola de Paulo a Timóteo 1, a partir do 5. Aleluia. Só para você entender um pouquinho o que é que eu passava. A Bíblia diz assim, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Isso aqui era Paulo falando com o próprio Timóteo. Ele entendia que a fé de Timóteo não era uma fé fingida. Queridos, tem muita gente aqui que às vezes a gente mesmo não tem compaixão. A gente pensa que a pessoa não está tendo fé para ela superar algumas coisas. Pare com isso, queridos. Tenha bons olhos. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando, não. Ninguém aqui está fingindo ter fé, não. Se a gente está aqui sentado é porque a gente tem fé. Ah, mas ainda não aconteceu, a pessoa está o tempo inteiro... Né? São estágios. Estágios. Ninguém está no mesmo nível. Tem pessoas aqui que estão muito à frente de mim. Tem pessoas aqui que estão muito à frente de você. E aqui Timóteo está falando que ele se recordava da fé que havia. Paulo está falando para Timóteo, ele se recordava da fé sem fingimento. E ele começa a falar, a mesma fé que operou, primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também há de habitar em ti. Paulo está falando, eu lembro da fé da sua mãe, da sua avó, da sua família. E passa o próximo, por favor. E por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Próximo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Covardia é o mesmo que medo, queridos. Uma pessoa covarde é uma pessoa medrosa. E Paulo está falando aqui para Timóteo, ei, eu me recordo, a tua fé não é fingida não. Eu sei da fé que operava em sua avó Lóide.
Eu sei da fé que operava em sua mãe. E também estou certo que a mesma fé, Timóteo, opera em você, porque foi dado por imposição de mãos. Porque Paulo tinha colocado, realmente, imposto as mãos ali sobre Timóteo para ele poder fazer o que tinha que ser feito. Mas pelo teor dessa carta, queridos, Paulo está dizendo, rapaz, reavive o dom. Tu está com medo, está amarelando. É ou não é? Se fosse hoje no nosso português, seria isso. E muitos de nós estamos assim. Quantas pessoas já impuseram as mãos sobre você? Já declararam palavras de poder sobre a sua vida? Quantas digitais de homens e mulheres poderosos existem em você, na sua alma? E você está com medo, e você está paralisando. É dia de reavivar o dom, querido. É dia de renovar essa mente. É dia de expandir o seu pensamento. E quando eu olhava esse texto aqui, eu entendia que Deus não tinha me dado espírito de medo. Deus não tinha me dado espírito de covardia. Mas Ele tinha me dado espírito de poder. Ele tinha me dado espírito de amor, de equilíbrio. E eu vou te dizer algo. Esse mesmo poder está com você. Foi dado para você. Não é para você andar com medo. Não é para você andar atemorizado. Não é para você andar cabisbaixo. Amém? A Bíblia diz em 1 João 4,18, eu acho esse texto lindo. A Bíblia diz, pode colocar aqui, NVI. Eu acho esse texto maravilhoso. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Tem pessoas vivendo um verdadeiro castigo. Pessoas em cárceres, privadas de atuarem o que Deus quer para a vida delas, porque estão aprisionadas no medo. Estão lá, paralisadas. O medo paralisa as pessoas, queridos. Mas não foi medo que Deus nos deu. Eu fui pesquisar no dicionário Aurélio o que é medo. E diz que medo é o estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais, hipotéticas ou imaginárias. Percebe aí o problema? Porque você sentir medo que você está à beira de um precipício, é um medo real. Você pode escorregar e cair, você pode morrer. Mas perceba outra conotação, que você também pode estar com um tipo de medo imaginário. Coisa que você está imaginando que vai acontecer, você não sabe nem se vai acontecer. Pessoas preocupadas. O que é a preocupação? É uma pré-ocupação. É uma ocupação prévia de algo. Você está ocupando o seu pensamento com algo que você não sabe nem se vai se instalar. Isso acontece com todo mundo. O campo hipotético, imaginário. Pessoas que estão o tempo inteiro pensando que vai acontecer algo. E vou te falar, viu? Põe fé no contrário. Estou achando que vai acontecer isso. Estou achando que vai acontecer aquilo. E pensando, remoendo isso. Deus não nos chamou para isso, queridos. Deus não nos chamou para ficar, pensando coisas erradas. Coisas que venham trazer dano a nós. Em Lamentações 3:21, que é um texto atribuído tradicionalmente a Jeremias, a Bíblia diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia. A gente precisa, na versão ARA, que é essa versão, que é como eu li agora, essa versão ARA. A gente precisa trazer à nossa memória o que nos traz esperança. O que traz esperança a você? É o que está na palavra. A palavra precisa ser o seu plano de fundo. A palavra precisa ser a sua referência, o seu parâmetro. Não é o que o noticiário diz, não é o que uma pessoa te aconselha, mas é o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Amém? Nós precisamos conhecer qual é o pensamento de Deus a nosso respeito. Projeta, por favor, Jeremias 29:11, versão ARA. Deus tem pensamentos a nosso respeito, querido. E a Bíblia é clara. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que Deus maravilhoso. Deus tem pensamentos de paz e para nos dar o que a gente está desejando. O que você está desejando? Tem pessoas que não estão esperando nada. Tem pessoas que estão sem esperança. Pessoas que não estão criando expectativa naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus pode fazer. E é noite de você se atentar. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Ele deseja dar a você o fim que você está esperando, o fim que você está desejando. Se você deseja algo, coloque diante do Senhor. Pai, eu desejo isso. E eu sei que o Senhor tem pensamentos de paz. E sabe, muitas vezes, assim como diz lá em Isaías 55, 8, 9, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo melhor para você viver. Sabe, renove sua mente com os pensamentos do Senhor. Eu quero que você entenda, se você hoje entende que você está tendo pensamentos que não são condizentes com aquilo que o Senhor tem para a sua vida, seja humilde o suficiente e deixe esses pensamentos aqui. Seja humilde o suficiente, não vai sair com esses pensamentos errados daqui não, queridos. Eu sei que a gente não tem como evitar eles de virem. O próprio irmão Reagan, ele faz uma comparação, e ele diz que pensamentos são como passarinho, que tenta pousar na sua cabeça. Se você deixar o passarinho pousar, ele vai fazer um ninho. Mas você pode bater e ele voar, e isso não fazer ali um ninho em você. Então, se vem um pensamento errado, mude a trajetória desse pensamento. Recalcule a rota do que você está pensando. Se coloque nessa posição de entender, eu não posso ficar alimentando esse pensamento. Porque eu vou te dizer, querido, tudo que você alimenta cresce. Tudo que você alimenta cresce. E é dia de você cortar a alimentação desses pensamentos errados. Pensamentos sabotadores, pensamentos limitadores, pensamentos, sabe, que estão aprisionando você a um lugar de vitimismo, de sofrimento, de escassez, de perda, de rejeição. Esses pensamentos não são do Senhor para você. Queria que você ficasse de pé. Eu queria que projetasse aqui só o finalzinho enquanto o louvor sobe. Filipenses 4, 8, 9. Aleluia. E a Bíblia diz assim, queridos, eu queria que você entendesse que Deus, Ele nos dá uma direção do que a gente pensar. A Bíblia diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O 9 diz, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia.